o aumento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes tem sido um tema de grande preocupação em todo o país. Na Paraíba, os números são especialmente preocupantes. Cerca de 40% das denúncias registradas em 2024, através do Disque 100 e do Ligue 180, são relacionadas a abuso contra menores de idade. No mês de julho, por exemplo, foram contabilizadas 416 denúncias apenas para esse grupo etário, totalizando mais de 2.000 chamadas em todo o ano. Para nos ajudar a entender melhor essa situação e discutir as possíveis medidas de combate, estamos em contato por videoconferência com o juiz da Infância e Juventude da comarca de Campina Grande, Perilo Rodrigues de Lucena. Boa tarde, doutor Perilo. Obrigado por se juntar a nós nessa discussão. E eu já gostaria de começar perguntando qual é a principal causa do aumento nas denúncias de violência contra crianças e adolescentes na Paraíba e quais os fatores podem estar contribuindo para o aumento desses casos, até mesmo como eles se refletem na realidade local. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos que fazem o Plantão Campina. Obviamente, a prática de atos de violência e exploração sexual contra mulheres, minorias, crianças e adolescentes é um mal a ser combatido. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, em algum lugar, em algum horário, vamos ter uma pessoa sofrendo violência, vamos ter uma criança sofrendo maus tratos, vai ter alguém praticando algum crime. Mas é importante ressaltar que o aumento das denúncias, por si só, não é ruim. Significa que as pessoas estão compreendendo o que cada um tem de não se calar, de não permitir, de não colaborar com a impunidade e buscar, sim, exercer o seu papel de denunciar, de ligar para o Disque 100, para o Disque 180, apontar os culpados, buscar as autoridades no sentido de que cada um desses criminosos retirado de circulação saia da sociedade e, uma vez comprovada a sua culpa, seja condenado pelo crime que Como o sistema judicial está lidando com o alto número de denúncias de violência infantil e quais são as estratégias e medidas adotadas para garantir que essas denúncias sejam de fato investigadas de uma maneira eficaz e que as vítimas recebam o suporte necessário? Todas as denúncias encaminhadas ao Disque 100, ao 190, ao 197 e ao 180, que são multicanais para que a população indicar a prática desses crimes, elas são encaminhadas através do Ministério dos Direitos Humanos para as promotorias de justiça de todos os municípios onde a denúncia indicou o local. Essa denúncia vai para uma delegacia de polícia, onde é instaurado um inquérito, são ouvidas as vítimas testemunhas, vai para o Ministério Público, que oferece uma denúncia, e em seguida, esse processo vem para o Poder Judiciário. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba tomou uma decisão corajosa de trazer aqui em Campina Grande para a competência da Vara da Infância e Juventude e em João Pessoa para a 4ª Vara Criminal a jurisdição exclusiva para processamento dos crimes praticados contra criança e adolescente. A adoção dessa medida representou um importante passo no sentido de quantificar essas denúncias, e a Vara da Infância de Campina Grande, nesse particular, se preparou com formação das equipes, com distribuição e organização de pautas temáticas, com a elaboração de cronogramas de audiência e realização de atos processuais de segunda a sexta-feira, para dar uma resposta adequada pelo Poder Judiciário, no sentido de, ao mesmo tempo, proteger as vítimas
processar o acusado, instruir o processo e nunca, jamais permitir a impunidade. Esse trabalho, que é realizado em toda a Paraíba, ele já tem números positivos, no sentido de que só aqui na Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, nós realizamos mais depoimentos especiais do que todas as outras varas aqui do Nordeste. Nós somos uma equipe que consegue realizar de 5 a 6 depoimentos especiais no único dia. E a gente faz isso conferindo dignidade às vítimas, respeitando, protegendo e, ao mesmo tempo, criando um de voz para que ela não se cale. E o que nós temos percebido nessa experiência de um ano são pessoas que chegam aqui com um grande peso nas costas, com graves problemas psicológicos. E a partir do momento em que o Poder Judiciário abre esse canal de escuta, de proteção e de acolhimento, a gente consegue, sim, transformar as vidas dessas pessoas, aliviá-las desse peso e dessa carga. E, ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, buscamos, junto à rede de proteção, assegurar os tratamentos necessários, médicos, clínicos, psicológicos, psiquiátricos. A gente busca, na rede de proteção, estabelecer um apoio completo que essas pessoas fatalmente não teriam se o processo tramitasse numa vara criminal comum. Conversando com o doutor Perilo Rodrigues Lucena, juiz da Infância e Juventude da comarca aqui de Campina Grande, sobre esse tema, violência contra crianças e adolescentes na Paraíba. E doutor, a gente teve recentemente alguns casos de violência contra crianças e adolescentes aqui no nosso estado. Por exemplo, em João Pessoa, ano passado, uma mãe matou a própria filha a facadas devido a ciúmes ou até mesmo não aceitar o término do relacionamento com o marido. Recentemente, um pai é acusado de estupro de uma criança de apenas 2 anos de idade. Esse estupro teria ajudado ou ocasionado a morte dessa criança. Isso aconteceu em Aroeiras. A gente tem o emblemático caso da Ana Sofia de Bananeiras, que infelizmente até o momento não teve a sua localização, o seu corpo localizado. Foi consumado o caso, de acordo com as informações da polícia, por conta da morte do acusado que estava sendo procurado, ou seja, diversos casos como esse. E a gente entende a colaboração da justiça com a polícia. Como e que tipo de colaboração existe entre o Poder Judiciário e essas instituições, e como organizações até não governamentais podem ajudar para combater essa violência infantil? Como essas parcerias são estruturadas e podem ajudar? Nós temos diversas parcerias institucionais e, como Vara da Infância e Juventude, atuamos diretamente em forma de apoio matricial junto à rede de proteção. Aqui atuam, além das instituições, secretarias municipais e estaduais, órgãos públicos, hospitais. A rede hospitalar presta informações de violência ou de abandono diretamente à Vara da Infância, através de um sistema próprio de notificações. Nós temos parcerias com instituições que promovem o conhecimento e a orientação das crianças e adolescentes sobre o que é um abuso, ao invés de ser um carinho. Nós capacitamos as pessoas entre os profissionais da educação, da saúde e da assistência social, no sentido de identificar possíveis agressões e eventuais agressores, e existe todo um sistema interno de notificações através dos quais esses casos chegam imediatamente ao conhecimento da polícia e da justiça. Nós lamentamos muito a evolução da criminalidade contra crianças. São casos horríveis, agressões e violações gravíssimas, muitos dos quais decorrentes de uma sociedade que está envolvida com drogas, que está envolvida com a criminalidade e que, acima de tudo, não preza a humanidade, a dignidade
e o amor entre as pessoas. A gente se conscientiza no sentido de que nenhuma agressão deve ser tolerada e que todo mal deve ser combatido. A maioria da violência contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. E por isso é muito importante a participação da sociedade, os vizinhos, os amigos, os professores, as pessoas da família. Não se calem, denunciem. E é nosso dever, meu, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Polícia Militar, da Polícia Federal e também da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e de toda a rede de proteção, apurar essas denúncias, perseguir os culpados e tirar da sociedade o indivíduo que pratica um mal contra uma criança ou um adolescente. Na sua fala, doutor, você já deu algumas orientações, mas antes da gente finalizar, queria até ouvir novamente quais seriam essas orientações para a população sobre esse tema, como reagir ao presenciar ou ficar sabendo de situações de violência contra crianças e adolescentes, como a comunidade em geral pode ajudar. O conhecimento dos canais de denúncia é uma importante ferramenta para o controle social da violência. Nós temos diversos canais, entre os quais o Disque 100 para qualquer tipo de violação ou maus-tratos. A ligação é gratuita, totalmente sigilosa. O Disque 180 para exploração sexual e o combate da violência contra criança e adolescente. Os próprios telefones da Polícia Militar, da Polícia Civil, são canais apropriados para denúncia. A população precisa cumprir esse papel de denunciar, de levar ao conhecimento das autoridades esses fatos. E aí começa a apuração jurisdicional e a aplicação da lei a cada caso, para que esse tipo de coisa nunca mais volte a acontecer. Conversamos com o juiz da Infância e Juventude da Comarca de Campina Grande, Perilo Rodrigues de Lucena. Doutor, muito obrigado pela sua participação, agradecemos bastante, ficamos muito felizes com os esclarecimentos que são muito importantes para a população em geral. Convidamos para uma próxima oportunidade também. Muito obrigado, doutor.